Bom dia, irmãos, graça e paz. Espero que todos estejam bem. Que alegria estar aqui, que alegria poder servir nessa igreja que eu cresci, conheci a Deus e venho amando Ele cada vez mais. Eu gostaria de começar conversando com vocês fazendo uma pergunta. Vocês já se sentiram desanimados? Isso é óbvio que sim. Todos nós já se sentimos assim. Agora, já passaram por aquele momento em que a gente olha para as situações, olha para a nossa vida, olha para tudo que tem acontecido e não vê futuro? Não vê forma de se alegrar? Só vê desânimo? Situações que tão simples nos desanimam, nos entristecem, e a gente não vê alegria. É sobre isso que eu queria tratar com vocês hoje. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Filipenses 4. Faremos a leitura dos versículos 1 a 7. Filipenses 4, dos versículos do versículo 1 ao versículo 7. Vamos lá? Eu farei a leitura e peço que os irmãos acompanhem. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evode e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor. Neste momento, nós nos encontramos com os corações abertos para escutar o Teu querer, escutar a Tua vontade, meu Deus. Pai, que eu possa ser instrumento do Senhor e falar ao Teu povo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bem, Filipenses. Filipos foi a primeira cidade que Paulo fundou uma igreja em território europeu. E depois, junto no seu trabalho e ministério, teve ainda outras 2 visitas lá, a fim de fortalecer os crentes e trabalhar com a igreja. Enquanto nós lemos a carta, nós podemos ver a afeição, o carinho que Paulo tem pelos filipenses. E é algo muito engraçado. Eu já li Filipenses várias vezes, mas depois que a gente nota isso, que a gente presta atenção nesse pequeno detalhe, quando a gente lê, a gente vê um amor gigantesco. A gente vê um carinho, uma alegria. Você consegue sentir a alegria que Paulo tem ao falar aos filipenses. Então, nós vemos isso, Paulo tratando dessa forma e chamando eles, por exemplo, de irmãos amados, irmãos queridos e outras coisas. Então, Paulo escreve a sua carta aos filipenses já preso em Roma, quando ele já estava preso em Roma. E tinha como objetivo expressar tanto a alegria e gratidão devido ao que Deus tinha feito por aquela cidade e também pelo que eles tinham feito por Paulo, porque eles foram grandes auxiliadores de Paulo e por muitas vezes foram motivação para Paulo. E ele também tinha o intuito nessa carta de expressar preocupação, porque a cidade de Filipos passava por perseguições, passava por pressões de falsos mestres e ensinamentos errôneos. A carta aos Filipenses ela é considerada a carta mais pessoal de todas de Paulo, porque nela nós encontramos muito da personalidade de Paulo, podemos encontrar muito de como Paulo é, de como Paulo pensa, de como Paulo imagina as coisas, vê o mundo. Além disso, ela também é muito conhecida por revelar Cristo como nosso padrão a ser seguido. Então, durante toda a carta, nós vemos isso, Paulo reforçando isso. Vemos, por exemplo, no capítulo 2, quando ele trata da humildade de Cristo. Ele está tratando sobre como nós devemos usar Cristo como nosso padrão. Mas o que eu gostaria de tratar com vocês durante essa manhã é sobre um outro ponto que faz essa carta tão característica, que é o segredo da verdadeira felicidade, da verdadeira alegria. E eu vou dar início tratando do tema Onde está a sua alegria? Falando sobre alguns pontos importantes. Apesar das suas circunstâncias de prisão, esta carta de Paulo ela vai ressoar a alegria, como eu disse, e vou dizer alegria por várias vezes durante essa pregação, por todo o texto. Nós temos pelo menos 16 expressões diretas de alegria durante essa carta aqui.
E confesso que depois que eu notei isso e leio essa carta, não tem como não se alegrar também com ela. Você parece que é cativado por essa alegria. Durante os primeiros versos, nós vemos o amor de Paulo pelos filipenses, chamando eles de minha alegria e coroa. Minha alegria, porque é uma igreja que apresentou frutos do Espírito, e também minha coroa, porque é a igreja que Paulo olha e vê ali um resultado do seu trabalho missionário. Por isso que ele se alegra com esse povo. Vocês são a minha alegria, vocês têm frutos do Espírito Santo, e vocês me mostraram que o meu trabalho não foi em vão, que o meu trabalho missionário serviu, realmente foi válido. Então é a alegria de Paulo. Os filipenses, nos primeiros versos, Paulo vai estar reforçando essa alegria e vai estar tratando sobre a unidade em Cristo. Então nós vemos ali ele rogando a algumas pessoas específicas, pedindo para que eles continuassem trabalhando em unidade, reforçando que a igreja cristã, a igreja de Cristo, trabalha em unidade. E daí então, o apóstolo vai iniciar uma série de exortações que vão cooperar para o entendimento do tema que nós vamos tratar hoje. E o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é: a alegria está no Senhor. Quando nós vemos no versículo 4, e eu farei a leitura dele rapidamente, mais uma vez, vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ao repetir a exortação, alegrai-vos, alegrai-vos, Paulo está usando de um recurso que é muito presente na Bíblia e em diversas outras situações. Essa repetição serve para nós podermos dar ênfase a algo que é importante. Neste caso em específico, se alegrar no Senhor. E por que Paulo faz isso? Por que Paulo tem que reforçar essa alegria no Senhor? Reforçar que nós devemos nos alegrar a todo momento em Cristo. Porque o primeiro momento, ao ouvirmos uma exortação como essa, de se alegrar a todo tempo, pode parecer estranho e talvez até um pouco insensível. Como posso eu me alegrar a todo momento? Como nós podemos nos alegrar a todo momento? Nós temos contas a pagar, temos irmãos que por muitas vezes estão enfermos, o luto por muitas vezes está presente em nossas vidas, em nossas famílias, famílias brigadas. Agora, no fim de ano, o que a gente mais quer é estar junto da família, né? Quantas famílias não estão brigadas e a gente não tem essa oportunidade de estar junto? Às vezes, enfermidades estão nos acometendo. Às vezes, pecados estão corroendo a nossa alma e a gente já não sabe mais como se libertar deles. São tantas as situações. Como pode alguém dizer que a gente pode se alegrar e a gente deve se alegrar em Cristo a todo momento? Será mesmo que é possível que isso aconteça? E eis aí Paulo, que por tantas vezes vai lembrar de seus pecados, que se reconhece, como nós vamos ver em 1 Coríntios 15, 9, como o menor dos apóstolos, que nem mesmo é digno de ser chamado apóstolo porque perseguiu a igreja. Paulo que sofria de pecados, que cometeu vários pecados, que perseguiu a igreja e vivia com isso. Paulo, cujos amigos estavam sendo perseguidos, talvez mortos. Paulo, que estava preso enquanto escrevia essa carta e muito provavelmente aguardava a sua morte. Esse Paulo, que nós estamos dizendo aqui, é o mesmo que todavia se alegrava no Senhor constantemente e recomendava a todos que também fizessem o mesmo. Diante do testemunho de Paulo, deve ficar claro a nós que situações adversas, circunstâncias sozinhas, vazias, elas não determinam a condição do coração e da mente de um verdadeiro cristão que se alegra no Senhor. Um cristão, ele deve se alegrar interiormente, mesmo quando exteriormente tudo parece terrível, destruído, impossível de melhorar. A alegria do cristão, ela deve ser interior, independente do que aconteça. E o porquê disso? Porque nos alegramos no Senhor. Porque descansamos em Cristo. Porque vivemos e servimos um Deus que em todas as coisas e através de todas as coisas, mesmo aquelas coisas que parecem totalmente contrárias, faz cooperar para o bem. Porque servimos um Deus que mesmo diante dos nossos piores momentos, da nossa maior fragilidade, das nossas maiores dificuldades, Ele nos chama dizendo: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que nós escutamos de Cristo, em Mateus 11, dos versículos 28 a 30. O cristão se alegra interiormente, independente do que acontece no exterior, porque é nesse Deus que nós descansamos. Num Deus que está lá a todo momento,
para nos confortar, para nos alegrar. Meus irmãos, o cristão é contente a todo momento, porque ele vive o Evangelho. Ele vive a boa notícia que Deus enviou o seu único Filho, a fim de que se sacrificasse, morresse por nós, para que nós pudéssemos viver eternamente com o Deus vivo. O cristão é contente porque ele vive esse Evangelho. O cristão é contente porque ele não se apega ao mundo, ele se apega a Cristo. Ele se apega a esse Evangelho. Então, o que nos impede de ser contente? O que nos aflige o coração que não possa ser curado por Cristo? Será mesmo que nós temos buscado a Cristo? Será mesmo que nós buscamos a alegria em Cristo a todo momento? Ou por diversas vezes buscamos prazeres momentâneos? Buscamos alegrias momentâneas? A fim de que só naquele momento, aquele momento específico de maior tristeza, a gente possa se confortar em algo. E aí depois, quando me entristecer de novo, eu procuro outra coisa. Onde tem sido a nossa busca por alegria? Porque uma coisa eu afirmo: em Deus nós podemos descansar. Em Deus tudo pode passar. E nós vamos nos manter alegres eternamente ao lado dele. Então, a primeira coisa é: onde está a sua alegria? Porque a nossa alegria deve estar no Senhor. Agostinho de Hipona, um importante teólogo da época da patrística, retrata em seu livro Confissões de Agostinho, uma busca verdadeira pela alegria. Então, durante todo o livro, nós vamos ver um homem, não sei quem já leu, é um ótimo livro, eu adoro, indico a vocês para lerem. Então, durante todo o livro, nós vamos ver um homem que buscava a alegria. E é sobre isso que ele trata no livro. Buscava alegria em todos os prazeres possíveis. De tudo esse homem fez. E aí, Agostinho retrata que somente encontrou paz e a verdadeira alegria quando descansou em Cristo. Uma de suas falas mais conhecidas, e é a que vemos logo no início do texto, é: fizeste-nos para ti, e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousas em ti. Essa frase representa muito do que é a vida cristã. Deus nos fez para Ele, e o nosso coração vai estar inquieto, como se fosse uma ansiedade, uma inquietação, e nós vamos tratar mais para frente sobre isso, enquanto nós não nos voltarmos para Ele. Essa é a verdadeira alegria. A alegria está no Senhor. Então, essa inquietação ela vai refletir essa busca pela alegria verdadeira e duradoura que só pode ser satisfeita em Cristo. E assim eu gostaria de começar e tratar com vocês o meu segundo ponto, que são as atitudes que um verdadeiro cristão alegre tem que ter durante a sua vida. Nós vamos ver no versículo 5, vamos ler aqui. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Então, Paulo diz no versículo 5 que a nossa moderação deve ser conhecida por todos os homens. Em algumas outras versões, nós também encontraremos a tradução para generosidade ao invés de moderação. Mas também podemos encontrar, pelo texto original, diversas outras traduções, diversos outros adjetivos que vão se encaixar nessa passagem. Então, nós podemos encontrar paciente, condescente, cordial, amável, gentil, caridoso, diversos adjetivos, mas tem uma coisa que não muda em nenhuma das traduções, em nenhuma das versões que nós vamos encontrar, que é a exortação de que, independente da virtude ali apresentada, se é moderação, se é gentileza, independente disso, nós vemos a exortação de que sempre o cristão verdadeiramente alegre não é aquele que guarda somente os seus direitos e busca se confinar em suas meditações e reflexões. Então, independente da versão que nós lemos, independente se é moderação, se é alegria, o verdadeiro cristão não guarda isso para si. O verdadeiro cristão não fica guardado, escondido entre suas reflexões e suas meditações. Não é isso a vida de um verdadeiro cristão, não é isso a atitude de um verdadeiro cristão. E como é difícil vermos pessoas agindo com alegria e educação pelas ruas hoje em dia. Como é difícil nós vermos pessoas alegres e contentes na rua, tratando os outros bem. Essa semana eu viajei para Minas a trabalho, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Que povo gente boa, e Arinha e outros mineiros que estejam presentes aqui, que povo contente. É muito difícil, às vezes, a gente passar na rua e ver pessoas nos atendendo bem, em restaurantes, em lojas, qualquer situação. Como é difícil encontrar pessoas educadas ultimamente. Como é difícil nós vermos pessoas que lutam pelos outros. Nós vivemos em um mundo no qual, atualmente, a cultura
da vez é que mais vale o que você pensa do que o outro pensa. Vivemos num mundo no qual devemos nos engrandecer ao máximo e tudo vale para que nós possamos estar no topo. Paulo busca nos ensinar aqui que a verdadeira alegria ela não é alcançada naquele que insiste somente em si mesmo. Cristão feliz é aquele que serve. Cristão feliz é aquele que ama. Cristão feliz é aquele que perdoa. Cristão feliz é aquele que crê ser preferível sofrer a injustiça do que cometer a injustiça. E o que é mais difícil de vermos hoje em dia, o cristão feliz é aquele que age desta maneira com todos, não somente com seus irmãos, não somente com quem está sentado ao seu lado nesse banco. Essa é a coisa mais difícil de encontrarmos ultimamente. O cristão feliz age assim com todos. A passagem diz para que todo homem, conhecimento de todo homem. O cristão verdadeiramente alegre serve, ama a todos. Expõe a sua alegria. Demonstra a sua alegria. Reflete o amor de Cristo e a alegria de Cristo para todos. Outra atitude do cristão é vista no versículo 6. Farei a leitura dele. Hoje a gente está num pouco menor, eu tenho que ficar mudando aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. O cristão ele deve ter alegria interior, repousada em Cristo, como nós já vimos. A generosidade, a moderação, a magnanimidade e diversas outras características para com todos ao seu redor. E agora nós vemos aqui mais uma exortação. Uma piedosa confiança no Senhor é necessária para um cristão verdadeiramente alegre. Paulo reforça ainda no capítulo 5 que perto está o Senhor. Logo no final nós encontramos essa frase, perto está o Senhor, dando a ideia de que a sua volta é próxima. Dando a ideia de que Cristo, a volta de Cristo é próxima. Logo, sendo preciso então que todos nós estejamos prontos, trabalhando, vigiando a todo momento. Portanto, nós não podemos andar ansiosos de coisa alguma. O verbo do andeis ansiosos, quando a gente trata aqui, ele é usado em outras passagens também na Bíblia. E esse verbo ele é interpretado como estar preocupado de forma positiva. Então, é uma preocupação positiva. Da mesma forma que eu, Giovanni, estive preocupado para poder escrever isso aqui, muito nervoso de falar algo de errado. É uma preocupação positiva. A um primeiro ver, a um primeiro momento, nós não demonstramos aquela ansiedade e inquietação que nos corrói. Nós devemos andar preparados. O próprio Paulo diz, perto está o Senhor, a volta está perto. Estejam trabalhando, estejam próximos, prontos para isso. Mas a exortação é para que essa preocupação não se torne excessiva, de forma que seja algo negativo, o levando, então, para uma exagerada ansiedade e inquietação. Paulo ele vai finalizar o versículo apontando que a cura para a inquietação é a súplica ao Senhor. Então, nós vemos duas exortações importantes aqui neste versículo. A primeira, não andeis ansiosos a ponto de se tornar aquela ansiedade, aquela inquietação negativa que te corrói e que você já não faz mais nada durante o dia. Não faça, não viva isso. E a segunda é, a cura para essa inquietação é a oração ao Senhor. A inércia não é cura de inquietação. Ficar parado, esperando que as coisas aconteçam, não é cura de inquietação. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é cura de inquietação. Isso não acontece, isso não funciona, isso não resolve. O antídoto adequado para a ansiedade é abrir o seu coração a Deus. É expor o que sente verdadeiramente. O que você não conta para mais ninguém. O que só você e Deus vão saber. Isso é o segredo da cura, da inquietação. É você expor verdadeiramente, suplicar por auxílio e respostas. E por último, mas não menos importante, como Paulo escreve, que seja feito com ações de graça. Demonstrando humildade no Senhor e demonstrando soberania sobre a vontade dEle. Soberania da vontade dEle. Está com inquietação, está com ansiedade, abre o seu coração ao Senhor. Diga a Ele tudo o que sente. Tudo o que precisa dizer. Tudo o que tem te afligido o coração. E por último, e não menos importante, dê graças a Ele. Porque Ele é soberano, a vontade dEle é soberana. E ela será feita sobre a tua vida. O terceiro ponto que eu gostaria de dizer é que assim, meus irmãos, tendo a alegria no Senhor,
se confortando nele. Magnanimidade, modéstia, generosidade demonstrada perante todos aqueles ao nosso redor, e havendo também constante oração e descanso no Senhor, a fim de que não haja inquietação em nossos corações, da mesma forma que é dito por Paulo, eu vou dizer a vocês, que ele diz no versículo 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. A alegria está em Cristo. Descanse no Senhor. Busque a alegria no Senhor, em mais nenhum lugar. Quando estiver alegre, é para todos. Ame, sirva, perdoe a todos. A todo homem seja conhecida a sua modéstia, a sua moderação. E não haja inquietação e ansiedade. E quando houver, que o antídoto para ela seja a oração. Que a busca para a cura dessa ansiedade seja a oração. Seja a gratidão no Senhor. A alegria está em Cristo. E a alegria essa é a que muda a vida de quem a recebe. Nós podemos ver por Zaqueu, por exemplo. Um cobrador de impostos corrupto, que experimentou uma alegria transformadora. Que não ficou somente no seu interior. Ela se manifestou em ações concretas e com certeza foi reconhecida por todos que mantinha contato. Atos que não eram somente meros gestos, mas sim uma resposta genuína à graça de Deus. A alegria que Zaqueu experimentou é a alegria verdadeira. A alegria onde ele descansa no Senhor. A alegria onde ele clama pela vontade do Senhor. E a alegria que os gestos, as ações, são para todos. Para que todo homem veja. Eu gostaria de finalizar trazendo uma rápida reflexão e um convite para vocês. O Natal está cada dia mais próximo. Nós já estamos cantando músicas natalinas, já tem hinos natalinos aqui. A gente já cantou nas estrelas. Quando começa a cantar as músicas nas estrelas, eu sei que está chegando o Natal. Eu adoro essa música. Mas para muitos ele parece ainda muito distante. Alguns perderam parentes, outros perderam empregos, outros continuam travando lutas constantes contra pecados ou enfermidades. Sobre condição financeira, eu não vou nem comentar. Além de toda a correria, parece que cada ano que passa, fica mais difícil da gente parar. Eu não sei se eu estou crescendo e agora tenho responsabilidades, por isso está mais difícil, mas eu acredito que cada ano que passa, tudo parece mais difícil. O Natal está tão próximo, está tão perto, mas está tão difícil parar. Está tão difícil descansar e falar, agora eu vou curtir o Natal. O Natal parece estar comprometido. Eu já não vejo mais com os mesmos olhos que eu via quando eu era mais novo. Talvez por um amadurecimento, e agora como adulto eu vejo que as coisas não são tão mágicas assim. Não há mais tempo para celebração e comunhão. Já não vemos mais esse tempo. As famílias já não se encontram mais. Muitas estão brigadas, muitas estão distantes. A verdade é que cada ano que passa, o Natal ele é cada vez menos celebrado à luz da motivação bíblica. E tem se tornado somente mais um dia em que tudo fica caro e a gente tem que correr no shopping lotado para comprar presente. Tem uma banda que eu gosto muito chamada Fruto Sagrado. E aí eles têm uma música chamada Uma Noite de Paz. E nessa música eles fazem um comentário que eu acho muito interessante. Eles dizem na música, eu vejo shoppings lotados, ruas lotadas e avenidas decoradas por corações vazios. E essa música já não é mais tão nova, mas reflete ainda o que nós vemos hoje. Shoppings lotados. Ontem eu tive que ir no shopping. Estava muito cheio. Muito cheio. Shoppings lotados. Ruas vão estar lotadas daqui a pouco. Dia 25, as ruas ficam lotadas. As avenidas decoradas, os shoppings decorados, as casas decoradas, mas decoradas por corações vazios. Corações vazios, sem alegria. Que buscam preencher a todo momento com mais alguma coisa. Que buscam se alegrar a todo momento com mais alguma coisa. O Messias, Cristo, foi substituído pelo materialismo, que é o que nos alegra, por um consumismo, por presentes, por compras. A alegria do Natal ela não se baseia em circunstância alguma, mas sim no fato de que Cristo nasceu. Até porque as próprias circunstâncias do nascimento de Cristo não eram favoráveis. Nós vemos ali uma gravidez inexplicável,
que poderia gerar desonra a Maria e toda a sua família. José passando por momentos de confusão, tendo que entender tudo isso. O próprio nascimento, o próprio momento do nascimento foi muito complicado. Não tinha onde se estabelecerem, não tinha onde o bebê nascer. Mas mesmo diante de tudo isso, a alegria que a vinda de Cristo trouxe ao mundo é inigualável. A alegria do Natal, ela não consiste no fato de que as coisas vão bem conosco, mas sim de que em Cristo tudo ficará bem. Cristo é a certeza de que tudo ficará bem se você descansar nele e entregar a sua vida a ele. O meu convite esta manhã é que neste Natal, neste fim de ano, nesse início de um novo ano, de renovo, você que ainda não conhece a Cristo, você que se encontra distante dele, e até mesmo os que conhecem e por muitas vezes temos que nos policiar para nos voltar a ele, que nós possamos entregar verdadeiramente a nossa vida a ele, confiantes de que a alegria que nós desejamos só pode ser encontrada nele. Amém? Gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, como é bom ler da Tua palavra, Senhor. Como é bom ter a certeza de que a alegria verdadeira só pode ser encontrada em Ti, meu Deus. Senhor, que todos os corações aqui, Pai, abertos, dispostos a Ti, meu Deus, que sofrem por dificuldades, por lutos, por enfermidades, por situações que os afastam da alegria, os afastam de um bom ânimo, Pai. Que o Senhor possa vir e confortar a todos, meu Deus. Que nós possamos descansar em Ti, Pai, cientes de que a verdadeira alegria está no Senhor, meu Deus. De que não haja inquietação em nosso coração, meu Deus. De que nós possamos ter a certeza de que a Tua vontade é soberana, é boa, perfeita e agradável. E que possamos entregar as nossas vidas a Ti, Pai, certos de que há alegria em Cristo. Nós somos gratos a Ti, meu Deus. Essa é a oração que fazemos, no nome santo do Teu Filho amado. Amém.